Olá, turma da Radiologia. Aqui, professora Michele. Nós vamos iniciar mais uma aula. Na verdade, é a nossa última aula de biossegurança, a nossa quinta aula. E eu tenho alguns assuntos muito importantes para tratar com vocês para finalizarmos essa disciplina. Então, eu vou falar um pouquinho de dois assuntos. Primeiro, do que são algumas siglas, né, do sistema de saúde, então, do trabalhador do sistema de saúde. O que é a CIPA, que é uma comissão muito importante, e vou falar um pouquinho também de direitos do paciente. Eu fiz uma lista dos top 10, né, dos direitos do paciente e vou mandar para vocês depois aí o decreto completo, tá bom? Então eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente iniciar a nossa aula de hoje de biossegurança. Muito bem. Então, biossegurança, né? Nossa quinta aula e última aí para finalizar. E um dos temas mais importantes que a gente vai tratar hoje é CIPA, né? Que está relacionado com a segurança do trabalhador dentro de uma empresa. Muito bem. Antes da gente falar de CIPA, eu quero comentar com vocês, né, passar aqui algumas siglas que são importantes no sistema de saúde e segurança do trabalho e que muitas vezes a gente já pode ter visto, mas a gente não sabe ao certo do que se trata. Então vamos lá. CAT. O que é CAT? É comunicação de acidente do trabalho. Toda vez que você sofrer um acidente dentro da unidade de trabalho, dentro do seu local de trabalho, ou até mesmo no percurso, eu vou falar um pouquinho da diferença desses dois momentos, você tem que acionar esse CAT. Por quê? Muitas vezes você vai precisar ser afastado, muitas vezes você vai precisar ser colocado numa outra unidade dentro do seu trabalho até que a sua saúde se restabeleça. Então, a gente precisa comunicar o CAT, né, que é a comunicação, e ele vai criar, então, um código, né, que esse protocolo você vai seguir aí enquanto estiver afastado do trabalho. Bom, CIPA, que é o que a gente vai falar hoje, né? Que é a Comissão Interna de Previsão de Acidentes. Então, é uma organização que acontece dentro de empresas, pode ser pública ou privada. Ela pode acontecer a partir de 20 funcionários. Então, uma empresa que tem 20 funcionários, ela já pode criar uma comissão de CIPA, tá? Nós vamos falar melhor disso. OS, que é Ordem de Serviço. PAS, que é Programa de Acidente Zero. Muitas empresas, principalmente na indústria, se cria muito esse programa, tá? Que é quanto tempo uma empresa fica sem gerar nenhum tipo de acidente. Então, é um programa de acidente zero. O programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, toda empresa tem esse programa de controle de saúde, tá? Tem o SST, que é a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. SESMIT, que é um serviço especializado em engenharia e segurança e medicina do trabalho. Então, por exemplo, algumas empresas, quando você precisa fazer uma cirurgia ou se afastar, uma licença médica, você não entrega isso no RH, você não entrega isso para o seu chefe, você tem um departamento específico para receber isso. Muitas vezes ele tem um médico, esse médico também vai avaliar, por exemplo, eu passei por uma cirurgia e o meu médico me deu 30 dias. Ele vai avaliar se realmente daqui 30 dias você tem condições ou não de estar voltando ao trabalho, tá? E o CIPAT, que é uma semana interna de prevenção de acidentes. Normalmente, hospitais, indústrias, eles fazem esse programa onde eles trazem convidados, fazem palestras e apontam aí os riscos, né? E o que fazer para prevenir esses acidentes. Muito bem, então a gente vai falar de CIPA, tá? Então, CIPA, a sigla é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, como eu disse para vocês, ela é uma comissão formada por empregados e empregador, tá? Para a gente criar uma CIPA, precisa ser numa empresa de pelo menos 20 funcionários. A partir daí já é possível criar uma CIPA. Então, ela é regulamentada, ela foi criada por um decreto de lei, né, em 1943.
Depois foi criado uma norma de regulamentação, uma norma regulamentadora, que é a NR5, né? Tem uma portaria, e essa portaria segue até hoje, tá? Muito bem. Qual que é o objetivo da CIPA? O objetivo dela é trabalhar na prevenção de acidentes de trabalho, né, mediante o controle de risco. Então, é lógico que a gente tem os técnicos de segurança de trabalho, mas não são todas as empresas que têm, né? E por isso, uma equipe, então, é selecionada e essa equipe vai receber treinamento e ela vai, então, participar dessa comissão interna. Então, eles vão fazer controle de riscos do ambiente, das condições de trabalho, na organização do trabalho. Por quê? Para que faz isso? Para visar a prevenção, né, de acidentes e a promoção da saúde dos trabalhadores. Bom, então, quem que pode, né? Quais os órgãos que a gente pode implantar uma CIPA? Então, empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista, órgãos de administração, direta ou indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, qualquer instituição onde eu tenha no mínimo 20 trabalhadores, tá? Eu posso implementar uma comissão interna, né, a CIPA, de prevenção de acidentes. Bom, a CIPA, então, ela é composta por representantes do empregador e do empregado, tá? Os representantes dos empregados, eles são escolhidos através de uma votação secreta, então eles fazem uma chapa, né? E aí os outros funcionários, os outros empregados votam, então, nessa comissão. O mandato, ele tem a duração de 1 ano, ele pode ser reeleito, tá? Quando ele já for reeleito, o candidato só poderá ser 2 anos. Então, ele tem 1 ano de CIPA, ele pode ser reeleito mais 1 ano, e aí depois ele tem que ficar 2 anos afastado, ele pode se candidatar à CIPA. Então, nesse período de 1 ano, o trabalhador ele não pode ser mandado embora. Por isso que muitos trabalhadores querem participar da CIPA, porque acabam, né, entre aspas, aí tendo a segurança e a estabilidade do trabalho. Então, o objetivo dela é elaborar formas eficazes de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, tá? Então, ela fica responsável por averiguar, por exemplo, iluminação, ruído, limpeza, toda a parte de trabalho, ergonomia, tudo isso ela vai observar e sempre vai vir à frente, né? Ela é a porta-voz do trabalhador. Muito bem. Então, eu quero falar um pouquinho de acidente de trabalho, né? O que é um acidente do trabalho? Quando você sofre, você tem que acionar lá o CAT, lembra? Que é a Comissão de Acidentes, né, do Trabalho. Então, o acidente do trabalho é quando ele ocorre em exercício do trabalho, né, ou a serviço da empresa. Então, ele pode ser por 2 momentos. Quando você está trabalhando e, de repente, acontece um acidente com você dentro da sua unidade de trabalho, ou quando você está a serviço da empresa. Então, eu fui fazer um trabalho numa outra unidade, eu me desloquei e aconteceu um acidente comigo, eu ainda é considerado acidente de trabalho, né? E o que um acidente de trabalho ele pode provocar? Uma lesão corporal, uma perturbação funcional, né? Então, sei lá, eu feri um braço, a redução da capacidade ou até a morte. Essa redução de capacidade, ela pode ser temporária ou permanente. Né? Sei lá, amputei a mão, tive um corte na mão, o dedo, perdi o dedo, né? Então, isso é uma redução de capacidade permanente, você não vai ter o dedo mais, tá? Bom, então o acidente no horário e local de trabalho, né? Ou ele pode ser considerado atos de terceiro, atos de sabotagem ou terrorismo, ato de pessoa privada, né? Do uso da sua razão, uma doença física, uma situação de força maior, né? Uma catástrofe. Então, se você estiver dentro do local de trabalho, isso, né, um desses fatores acontecer é considerado um acidente de trabalho, tá? Bom, fora do local de trabalho. Então, se você estiver indo para o trabalho, né, no trajeto de ida ou no trajeto de volta, é acidente de trabalho. Execução do serviço sob ordem. Então, por exemplo, eu saí daqui, eu estou em horário de trabalho e eu fui deslocado para prestar um serviço na minha outra unidade, na outra clínica. Acidente do trabalho. Em viagem, eu fui convidado a participar de um
programa de aperfeiçoamento em outra cidade, mas eu estou a trabalho, então é considerado acidente de trabalho. Prestação espontânea de serviço. Então, mesmo que, por exemplo, não seja só hora de trabalho, mas de repente você precisou realizar alguma atividade para o seu empregador, também é considerado, tá? Bom, e doenças do trabalho? A gente pode adquirir doenças no nosso trabalho? Sim, inúmeras, tá? E isso é importante a gente, como trabalhador, saber. Então, são adquiridas ou desencadeadas em funções de diretamente relacionado ao trabalho que eu executo, né? Ou, por exemplo, surdez, varizes, problemas na coluna, até problemas psicológicos, sim. Hoje a gente consegue afastar um trabalhador, né? Ou mudar ele de setor, se ele alegar e for comprovado que ele adquiriu doenças durante o trabalho, tá? Muito bem. E aí eu quero falar com vocês um pouquinho de direitos do paciente. Então, eu falei um pouquinho do trabalhador, da CIPA, né? Dos códigos de saúde, e quero falar com vocês agora um pouquinho de direitos do paciente. Todo paciente, né? Ou seja, todo cliente, seja ele da unidade única de saúde, do SUS ou de uma empresa privada, ele tem os mesmos direitos. Ele é assegurado por lei. Tá? Então, são mais de 20. Eu coloquei aqui os 10 principais, porque tem uma disciplina chamada ética profissional, que se a sua turma não teve, ela ainda vai ter, em que a gente aborda e discute direito por direito, porque entra em ética. Então, hoje eu vou falar assim, mais o top 10, né? Os 10 principais direitos do paciente aí com vocês, ok? Então, vamos lá. Bom, então, os direitos do paciente, existe uma portaria do Ministério da Saúde, né? Então, é uma lei, é um decreto, né? Uma portaria, em que o paciente, então, ele tem direito a atendimento humano, atencioso e respeitoso, né? Então, todo paciente tem direito de ter um atendimento atencioso e respeitoso. O paciente ele tem direito de ser identificado pelo nome e sobrenome. Eu nunca posso me referir a um paciente pela doença. Ah, aquele lá aidético. Ah, aquele lá manco. Ah, aquele lá da tuberculose. Eu jamais, tuberculoso. Eu jamais posso fazer isso. É direito dele ser identificado pelo nome e sobrenome, tá? O paciente tem direito a receber, né, do funcionário adequado no presente local, o auxílio imediato, tá? Então, o paciente, ele deve ser, sim, recebido, colocado numa cadeira, colocado no ambiente, né, para ele receber os primeiros socorros, o primeiro atendimento, ele tem direito a isso e a receber isso de um funcionário adequado. Ele tem direito a identificar o profissional por crachá. Então, quando vocês vão até mesmo para estágio, vocês têm um crachá de identificação. Então, quando o paciente está sendo atendido, ele tem direito de saber quem está atendendo ele, o nome, qual é o cargo que aquela pessoa executa. Ah, eu vou fazer um raio-x e quem vem fazer um raio-x de mim é um enfermeiro. Não, quem tem que fazer um raio-x em mim é um técnico em radiologia, um tecnólogo. Então, eu preciso saber se aquela pessoa que está realizando aquele exame em mim ou fazendo aquele atendimento, ele é apto para isso. Como eu sei? Identificando no crachá. Então, aquela ideia de colocar o crachá virado porque não gosta da foto, gente, isso não existe. Bom, 5, né? O paciente tem direito de exigir que todo o material utilizado nele seja rigorosamente esterilizado, descartado e manipulado, né? Segundo as normas de higiene e prevenção. Toda vez que você for fazer qualquer coisa no paciente, que você for usar qualquer coisa nele, ou isso serve para você também quando estiver no lugar de paciente. Observe se o que eles estão usando em você é descartável, se é estéril, né? E se vai ser descartado depois do seu uso. Tá? Isso é muito importante para prevenir doenças secundárias, né? Contaminação cruzada. O paciente tem direito de receber explicações claras sobre o exame que ele vai ser submetido e para qual finalidade aquele material foi coletado. E ele pode, então, perguntar. Então, você vai fazer um raio-x de um paciente ou um exame, uma tomografia. Você tem por obrigação e ele tem por direito em saber o que vai acontecer com ele.
Você vai colocar sondas, você vai aplicar contraste, você vai colocar algum acessório. Ele precisa saber passo a passo do que você está fazendo. Isso também traz mais segurança para ele, sabe? Traz mais certeza do que está acontecendo com ele. E passa credibilidade para você, trabalhador, também. O paciente também tem liberdade de permitir ou recusar qualquer procedimento médico. Então, eu não quero fazer esse exame. Ele tem por direito negar, tá? Ele também não pode ser submetido a nenhum exame sem saber. 8. O paciente tem direito de consentir ou recusar procedimentos de diagnósticos terapêuticos, né? Então, ele também pode recusar não só o exame, como o tratamento também. O paciente tem direito de consentir ou recusar a ser submetido à experimentação ou pesquisa. De forma alguma, eu posso usar um paciente ou os dados desse paciente sem autorização ele para qualquer tipo de estudo ou experimento, tá? E 10. O paciente tem direito a um prontuário elaborado de forma legível e ele pode ser consultado, tá? A hora que ele quiser, por quem quiser, é direito dele, certo? Gente, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é uma CIPA, quais são as siglas e a importância dela no serviço de saúde e também os direitos dos pacientes. Um beijo para vocês, até a próxima. A nossa próxima aula já é a avaliação. Um abraço, até mais.